Salve, salve galera! Mando o LP aqui mais uma vez, nesta manhã de quarta-feira de cinzas, diretamente dos estúdios, minha sala do meu apartamento, trazendo mais um comentário do último episódio de The Last of Us. Dessa vez, do episódio 6. Vamos lá, galera! Bom, eu quero começar falando que foi um episódio um tanto diferente. Ele se divide em duas partes, eu posso dizer assim. Mas antes de mais nada, eu quero ressaltar que o episódio ele continua usando como recurso as paisagens, mostrando os cenários, acho que como uma espécie de alusão ao poderio gráfico que o console lá na época, o PlayStation 3, mostrava em algumas cenas. Ele tá usando isso como recurso para substituir, sabe? Tinha algumas cenas que mostravam muito design gráfico, né? Do PlayStation 3 na época, especificamente a cena das girafas, que eu acho que não vai ter nesse episódio, mas enfim, é substituído por imagens do cenário, da neve, árvores e tal. E eu acho que isso faz parte, é interessante citar, porque é um dos elementos que ajudam a você fazer uma boa adaptação, né? Você meio que, como eu vi na internet, né, Ctrl C, Ctrl V, você só meio que modifica, já que não dá pra você, não tem necessidade de você mostrar o poderio gráfico, né? Você pega e mostra uma paisagem bem feita, se for computação, ou filma uma filmagem bem feita das alocações ali. Eu acho isso interessante e bacana, como maneira de você manter certos elementos do jogo, mas trocar, entendeu? Tipo, não fazer lá exatamente igual, porque não dá, né? Assim, gente, outra coisa, outro ponto, foi mal aí, a primeira metade do episódio, agora vamos falar do episódio em si. A primeira metade do episódio, ela se volta mais aos diálogos de construção da relação entre o Joel e a Ellie. A gente vê o Joel como o típico ranzinza que no final sonha ter um sítio afastado do mundo, criando ovelhas. A gente vê uma relação mais estabelecida em diálogos e tal. É uma coisa que eu diria que a primeira metade do episódio, né, não exatamente metade, mas a primeira parte do episódio ela é muito lenta e muito arrastada. Eles estão muito preocupados em criar ali uma certa conexão, em aprofundar na verdade, né, porque ela já foi criada nos episódios anteriores. Só que tem um momento em específico, que é quando eles atravessam o Rio da Morte, né, como é dito pra eles lá, pelo casalzinho, que parece que o episódio liga a quinta marcha. A coisa começa a acelerar de maneira absurda, sabe? A gente começa a ter vários elementos inseridos que no começo ele... Eu acho que ele foi criando... Ele era criando um ritmo devagar, como por exemplo, aquelas crises de ansiedade que o Joel estava sentindo. E de repente a coisa dispara, né? Então assim... tem certas atitudes por exemplo, na mesa de jantar, quando o Joe encontra o Tommy, eles estão lá fazendo a refeição, tem certas atitudes da Ellie que eu achei um pouco atípica. Apesar dela colocar uma máscara de badass, né, de fodona e tal, não vinha dessa forma. Ela não vinha sendo trabalhada desse jeito pra de repente meio que surtar de uma vez e começar a falar, xingar, provocar e não sei o que. Eu fiquei meio... Eu estranhei um pouco essa dinâmica, né? Essa dinâmica dos quatro ali. Eu achei meio... Me incomodou, sabe? Eu falei, ué, mas essa coisa tá acontecendo um pouco... Os eventos estão se sucedendo de maneira muito rápida, sabe? E aí, pra mim, são muitas informações pra gente assimilar, né? No mesmo episódio. Aí ele descobre da Sarah, o Joe admite que tá ficando com medo da velhice... A gente tem os arrependimentos dos irmãos pelo erro do passado, Tommy vai ter um filho, o Tommy aceita levar a Ellie, a gente tem a disruptura da relação entre a Ellie e o Joel, né? Aquele alerta da traição e depois essa disruptura pra rapidinho no mesmo episódio já se resolver o conflito. Eu achei que assim, foi tudo muito rápido, tudo muito disparado num episódio, como se eles quisessem acelerar pra entregar, tipo, o final do primeiro jogo ali na primeira temporada. Então assim,
Pra mim foi o episódio mais fraco até agora. Por quê? Porque dava pra você dividir em dois com muita facilidade. Pros meus amigos que acompanham aqui, as minhas amigas, na verdade, do grupo que sabem, pra mim esse episódio sofre do mal de Batman vs Superman. Em que lá no Batman vs Superman você tem tipo 3 filmes em um, aqui você tem pelo menos uns 2 episódios condensados em um só. Tipo, você acelerou demais os ritmos e você mal consegue lidar com a própria carga emocional que o episódio te põe, né? Dos acontecimentos. Você não processa muito porque uma coisa já se liga na outra e vai rápido ali, entendeu? Inclusive, na minha concepção, eu teria feito diferente. Eu teria arrastado e colocado aquele ferimento do Joe como o encerramento da primeira temporada, né? Lá pelo 8º, 9º episódio ali, pra colocar um suspense nas pessoas. Tipo, meu Deus, o que aconteceu com o Joel? É óbvio que ele ia sobreviver, mas, assim, você consegue diminuir, quebrar o ritmo, e aí você vai devagar, entendeu? Na próxima temporada, e vai construindo mais coisa, pro grande ápice final ali do primeiro jogo, no final da segunda temporada. Era isso que eu gostaria, né? A gente já teve fillers, que foi o 3º episódio lá do Bill e Frank, né? Que eles não acrescentam muito a história. Você poderia retomar isso na segunda temporada. Você poderia ter feito várias coisas. E tudo aquilo que eu falei que vai vir coisa mais pesada, eu esperava que viesse na segunda temporada. E agora eu tô com medo que eles, acelerando demais as coisas, vão deixar muito elemento pesado, forte e bacana. Eles vão condensar demais em uma hora e a coisa vai se perder. Então, assim, eu espero que o ritmo não seja tão frenético nesses 2 últimos episódios, mas eu tenho quase certeza que vai ser. Na minha concepção, na minha opinião, eles estão desperdiçando uma oportunidade. E a série que começou muito bem pode terminar não tão interessante. Eles deveriam ir com menos sede ao pote, na minha concepção. Mas é isso aí, gente. Falta 2 episódios pra acabar e vamos ver o que aguarda a gente daqui pra frente. Falou, meu povo, e até mais!